Rapaziada, e o Que Corinthians, falaram hein? que o Fabinho tomou tapa, que houve cadeirada, que teve porrada entre um jogador e outro. A dependência do Memphis é uma coisa impressionante, e do Carrilho. Vocês têm que fazer o segundo turno diferente daquilo que vocês fizeram no primeiro turno. Poucos os jogos que nós fomos inferiores ao adversário. E mostra o quanto a arbitragem está dependente do VAR. Hoje foram seis decisões modificadas com a participação no VAR, 2 nesse jogo e as outras 4 nos demais. Decisões modificadas com a participação no VAR, 2 nesse jogo e as outras 4 nos demais. Rapaziada, bora acompanhar aí o que rolou no jogo de ontem com o Corinthians, com muita polêmica de arbitragem, polêmica e também com treta no vestiário aí do Corinthians. Bora ver o que o Hugo Souza falou aí, a opinião do Neto e dos demais aí, rapaziada. Segue pro vídeo. A parte é do presidente, da diretoria. A nossa parte é fazer o nosso melhor em campo. E é isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente trabalha todos os dias. A gente tenta se blindar ao máximo de todas as notícias possíveis, porque a nossa função é desempenhar o melhor trabalho dentro do campo. A gente é pago para isso. Então, esse é o nosso trabalho e a gente vai fazer da melhor forma possível. Se blindar de tudo que vem de fora, né? E fazer o nosso melhor dentro do campo. É o que cabe a gente, é a nossa função. Saíram informações que no vestiário tiveram discussões, uns 6 jogadores, enfim, mas queria que você falasse pro torcedor como que foi o tom ali do vestiário, se é normal no futebol, de repente, essa cobrança, se é bom também, como que você enxerga essa situação? Para ser sincero, vamos lá. Acabei de falar na outra entrevista. Teve sim discussão, como tem vários jogos, como tem vários treinos, como tem várias situações, que não foi a primeira, não foi a última, não vai ser a última, porque isso aí de quem quer ganhar, né? Mas, bom, alguma pessoa maldosa, que essa é a verdade, aumentou muito o que aconteceu dentro do vestiário, que falaram que o Fabinho tomou tapa, que houve cadeirada, que teve porrada entre um jogador e outro, e não aconteceu nada disso. E quando a gente vê uma informação mentirosa saindo, a gente fica chateado. Então, assim, principalmente porque é de dentro, do nosso convívio, né? Então a gente fica chateado com isso. Houve sim a discussão, como tem várias vezes, como eu já discuti com jogadores, como eu já ouvi falar, um momento eu tive que abaixar a cabeça também a ouvir, porque isso é de quem quer ganhar, isso é de quem não tá satisfeito com o resultado que estava dentro de campo, como foi no último jogo. A gente não estava satisfeito com a postura do nosso time dentro do campo. Então a gente, de alguma forma, precisava externar isso, precisava cobrar entre a gente também. Então eu não vou vir aqui mentir, não teve discussão. E nosso time não deixa de ser unido por causa disso. A gente não deixa de estar junto por causa disso, porque isso é a cobrança que existe entre a gente também e é normal. Rapaziada, e vale salientar que o Corinthians jogou muito mal ontem, que houve várias polêmicas no VAR. O VAR chegou a ficar 15 minutos parado por conta de uma análise do gol do Corinthians. Se poderia estar impedido ou não, se ele interferiu na jogada ou não, rapaziada. Vale também falar que o desempenho do Corinthians no brasileiro com o Dorival Júnior é péssimo. Ele tá vindo de 11 jogos e tem apenas uma vitória. Eu não sei por que o Corinthians decidiu demitir o técnico anterior, que no final do ano passado acabou ganhando 9 jogos seguidos aí e deu um alavanque no Corinthians, né? Eu sei que esse ano também ele não estava com bom desempenho, mas decidiram trazer o Dorival, que é um técnico que nos últimos times que ele passou, ele teve um bom desempenho apenas nas Copas. Se você olhar para o Flamengo, ele foi bem no Flamengo, na Libertadores e na Copa do Brasil. No Brasileiro, com aquele timaço do Flamengo, ele não conseguiu estar entre os 4 colocados. Com o São Paulo, a mesma coisa. O São Paulo já é um time que não tem tanto investimento quanto o Flamengo, mas ele conseguiu fazer um bom desempenho na Copa do Brasil, vencendo a primeira Copa do Brasil pelo São Paulo, rapaziada. Corinthians teve um desempenho muito bom contra o Palmeiras, mas eu acho que aquilo foi enganoso, né, velho? Porque quando você olha o time do Corinthians, apesar de estar com os desfalques, não ter o Garro, não ter o Memphis, era pra poder entregar mais, rapaziada. Tipo, o Corinthians não pode depender apenas de jogadores estrelas pra criar uma jogada. Tem alguma coisa, tem que ter uma tática, uma técnica para o treinador mostrar o jogo dele e mostrar que ele não depende só daquele jogador, entendeu? Então bora seguir pro vídeo aí e ver o que eles continuaram falando, rapaziada. Não, já falei várias vezes, assumo minha falha. Todas as vezes que eu falhar, vocês vão ver eu vim aqui assumir, né? E eu falei ali também, não estou me defendendo não, mas eu fazendo um balanço, eu acho que são 45 jogos, eu acho que é a minha segunda falha pontual aqui com a camisa do Corinthians. E cara, eu vou falhar, eu sou ser humano, mas eu vou lutar para que eu possa tentar ajudar a equipe, como eu ajudei hoje,
com algumas defesas importantes, é isso que importa. Assim como eu falhar, o atacante vai falhar, vai todo mundo falhar. Só que, como eu falei, a gente vai trabalhar para minimizar esses erros, porque daqui para frente a gente vai entrar numa... O segundo gol foi pífio. Tomar o segundo gol é uma coisa impressionante. O primeiro gol, então, nem se fala. Bola... eu gosto muito de você, Breno Budon, mas você acha que você é muito craque. Pô, olha só, o Thales Magno fez um gol em 19 jogos. O Corinthians não ganhou do Vitória, o Corinthians não ganhou do Bragantino, o Corinthians não ganhou do Botafogo. Me ajuda aí. O Corinthians não ganhou do Fortaleza. Olha que coisa louca. Aí, a dependência do Memphis é uma coisa impressionante, e do Carrilho. Pô, você joga com 3 volantes, mais 2 zagueiros e mais 2 laterais, e vocês não correram aquilo que vocês correram e que vocês mostraram um orgulho incrível pro torcedor corintiano contra a equipe do Palmeiras. Parecia que vocês estavam passeando dentro do campo. Mas ganhou do Palmeiras, graças a Deus, e tá na próxima fase da Copa do Brasil. Vocês têm que fazer o segundo turno diferente daquilo que vocês fizeram no primeiro turno. Aproveitando a sua sinceridade, Rapaziada, com a opinião do Neto aí, vocês acham mesmo que o Corinthians tem margem para mudança continuando com o Dorival Júnior? Vocês, o retrospecto dele no Brasileirão não é bom, tanto em time com elenco estrelado como foi o Palmeiras, como no São Paulo. Vocês acham que vai ser diferente no Corinthians? Na minha opinião, é perigoso o Corinthians brigar para fugir do rebaixamento. Acredito que nas Copas ele é um treinador que não sei o que acontece. Nas Copas ele vai bem, mas o time dele nunca mostra um desempenho técnico e tático bom no campeonato de pontos corridos. Isso ao longo da carreira dele acontece isso. Ele sempre dependeu do jogador estrela. Quando ele foi protagonista como técnico, sempre teve um Pedro da vida para ajudar ele. No Flamengo, no Santos na época teve o Neymar, em 2011. No São Paulo foi uma coisa de elenco. Para falar a real para vocês, nem sei como é que o São Paulo conseguiu vencer o Flamengo na Copa do Brasil e sair campeão. Aconteceu uma coisa muito diferente, foi uma mística, mas no Corinthians é uma coisa diferente, rapaziada. Agora aí com os desfalques do Memphis e do Carrilho aí, eu tô ansioso e aguardando para ver o que vai acontecer com o Corinthians aí, rapaziada. Comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer. qual é a avaliação do seu trabalho no Corinthians após 21 jogos? Depende. Eu acho que nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades enfrentadas, os problemas que são iminentes e que eu não vou aqui novamente discutir, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando, e estou trabalhando, estou me entregando como ninguém para esse trabalho, e eu tenho certeza que ainda vamos encontrar um caminho. Prova o que nós temos feito em muitos jogos. A equipe que tem controle de jogo, tem posse de bola, tem trocas de lados, tem dificuldades imensas quando faltam muitos jogadores, precisamos e temos algumas carências que já foram pontuadas, nunca escondi de ninguém que solicitei, anterior até a minha chegada aqui, algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance, lutando, nos entregando, trabalhando, nos dedicando o máximo possível. Os resultados em algum momento acontecem, podem ter certeza. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando, olha, foram poucos os jogos que nós fomos inferiores ao adversário. Vocês concordam com ele aí, rapaziada? Foram poucos os jogos que o Corinthians foi inferior ao adversário? Na minha opinião, vendo o retrospecto do Corinthians aí, rapaziada, ele não tá bem, não. Não tá bem. Acabou ganhando do Palmeiras, foi um jogo muito bom da parte do Corinthians. Mas vocês acham que se o jogador do Palmeiras não tivesse sido expulso, como foi, a história do jogo teria sido aquela? E o Corinthians teria ganhado? Eu não sei, rapaziada. Segue pro vídeo. Foram pouquíssimos jogos que nós sofremos com adversários um pouco melhores em campo. E isso não reflete, na minha opinião, não reflete aquilo que nós merecíamos dentro do Campeonato Brasileiro. Pela postura que a equipe vem tendo,
raras as exceções, a partida anterior, o clássico anterior do Campeonato Brasileiro, realmente resultados merecidos, no mais, sinceramente, alguma coisa temos que fazer a mais para conquistarmos resultados, sim, mas é um caminho. Nós estamos trabalhando, nos entregando o máximo possível, lutando com todas as armas para tentarmos solucionar problemas, resolver situações e encontrar caminhos. Os jogadores se sentem confortáveis, temos a posse na maioria das partidas, o domínio do jogo na maioria das partidas, os resultados às vezes não acontecem. Sabemos que estamos en una fase donde estamos pagando caro cada erro. A gente por ahí hace cosas para conseguir un gol, mas o gol no llega y después a gente toma gol en 2 jugadas que le llegaron. Mas eso no es excusa. Acho que a gente tem que hacer cargo do momento do clube. Todo mundo, nós somos jogadores. A gente coloca aqui a cara. A gente aqui briga por a torcida sabe que o time não está onde nós queremos também, mas o Corinthians é isso, é tomar porrada agora porque as coisas não estão saindo e trabalhar para que todo o clube não seja só o jogador, que todo o clube faça a coisa certa para que também as coisas aconteçam no campo. Rapaziada, bora aí acompanhar agora Ele estava bem próximo ali da disputa. qual foi as polêmicas da arbitragem do jogo aí. A ação do Kaique, que faz assistência pro Garro, e aí, né, em campo, a arbitragem dá o gol, e aí você tem a participação do VAR, e mostra o quanto a arbitragem está dependente do VAR. Hoje foram 6 decisões modificadas com a participação no VAR, 2 nesse jogo e as outras 4 nos demais. Imagina se dá esse gol, movimento do rapaziada. Kaique, ele tá Que com o braço doideira. aberto, e ele tem um movimento assim, fazendo uma alavanca, levando a bola para frente, fazendo assistência, tá na fase de ataque. É situação revisável, sim, porque termina em gol. E aí a interferência do VAR é corretíssima. Só para fechar sobre esse lance, PC, o fato de ter sido involuntário, o lance, né? Me parece que é claro que há que o lance foi involuntário ali, não houve a vontade do mas a bola fica muito pronta, né? Ficou muito. Isso não ameniza em nada, né? Não, porque exatamente a regra não fala mais da questão da intenção quando é lance de mão, e o árbitro deve julgar ali a ação do jogador. Ele com aquele braço ali um pouquinho aberto e fazendo aquela alavanca, levando a bola que estava indo para trás e que tem uma mudança drástica ali da direção, quando ele faz esse movimento, fazendo essa alavanca, levando a bola à frente, é um toque de mão sancionável, sim. E aí a intervenção do VAR foi corretíssima. Agora o lance que eu e Mansur ficamos discutindo meia hora lá enquanto o VAR demorou também para resolver. 15 minutos, rapaziada. O gol validado do Corinthians. Queria que você falasse sobre ele, porque é um lance muito difícil, não é, PC? Lance difícil, com vários elementos ali para avaliar. Claro que o VAR nunca determina tempo, a precisão é mais importante do que a pressa, mas demorou muito. Mesmo com a decisão correta, a arbitragem nesse nível tem que ter uma atuação mais rápida, porque gera um impacto muito grande no jogo. Mas a gente analisando a jogada, vamos soltar novamente no início. Primeira disputa do Bidu com o Ronaldo, que é normal. Se a gente puder só voltar um pouquinho, por favor, na hora do chute aqui do Bidão, na entrada da área, repare aqui, a gente para aqui, a gente já percebe que o Gui Negão está claramente em posição de impedimento. E é legal a gente observar aqui também já o posicionamento do Ranieri, que é uma posição boa. Quando a gente solta a imagem, a gente vai reparar que tem uma ação aqui do atacante do Bahia. Eu acho que é o centroavante, o William José. Ele tem uma ação, a posição do Ranieri é uma posição boa, e o que o VAR teve que analisar aí, com muita demora, poderia ter sido mais rápido, é a ação do Gui Negão, que estava em posição de movimento, tem uma movimentação, e aí o VAR precisa analisar se ele tem uma interferência no adversário. E o que diz a regra da interferência no adversário? Aí analisa também esse passe do Ranieri pro Guinegão, né? Também. É uma segunda jogada possível. E é muito ajustado. Tudo ajustado ali. Primeiro, a questão do Guinegão, que estava em posição.
se ele interferiu ou não no adversário e, de acordo com a regra, ele tem que ser punido se ele obstruir claramente o campo visual, não ocorreu, ele estava atrás do goleiro. Se ele disputar a bola, ele tem até uma movimentação, mas ele não disputa, ou se ele tiver um gesto, uma ação que afeta claramente a possibilidade do adversário jogar. Se ele se aproximasse um pouco mais e disputasse essa bola constante áreas, se ele tivesse colocado o corpo ou tivesse parado na frente do Ronaldo, fazendo um bloqueio ali, impedindo a movimentação do Ronaldo, ele tinha que ser punido. Ele até tem uma movimentação, mas ele para no meio do caminho, o Ronaldo o tempo todo vai para a bola, e eu falando com a nossa coordenação na hora, falei, vamos analisar, precisamos de uma imagem fechada no Guinegão, para saber se ele interfere ou não no goleiro. Ele tem a movimentação, mas olha, repara como ele para, o Ronaldo vai para a bola, ele não interfere. O Ronaldo vai em linha reta, né, vai em linha reta, ele não teve bloqueio. Uma curva para fazer por causa do Guinegão. Não teve, assim, Que goleiro também, né, rapaziada? Vai pra socar a bola e não acha nada. Acabou não indo para a disputa com o Santiares, não teve contato físico. A partir daí, não tem a interferência do Guinegão. Aí passa a julgar o cabeceio do Ranieri, que aí fica justo também, porque o jogador precisa sempre ter 2 adversários em posição. E se a gente parar a imagem aqui, por favor, o que determinou, acabou ajudando é que o Ronaldo, na hora de ir para a bola, ele está com essa perna estendida também, porque senão o Guinegão só teria um adversário lá no meio, um defensor dando condição. Então você tem 2 defensores, a perna aqui do goleiro Ronaldo, o outro defensor do Bahia lá no meio da área, a posição do Guinegão, que já é uma nova etapa, uma nova jogada na hora do cabeceio do Ranieri, a posição dele é legal, e aí o gol foi confirmado. A questão é que demoraram 5 minutos para chamar o Zanovelli para ir para a revisão. Poderia ter sido, a decisão final é correta, mas... Rapaziada, então esse foi o vídeo. E minhas considerações finais aqui é que eu acho que o Dorival tá com um trabalho péssimo aí no Corinthians. Nos últimos 11 jogos ganhou apenas 1, acabou perdendo aí pro Bahia dentro de casa, o desempenho dele em casa é muito péssimo. As polêmicas da arbitragem, pelo meu visto, demorou muito tempo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que tem muito investimento, deveria trazer logo aí o impedimento automático e um VAR melhor, umas câmeras melhores para analisar jogadas, para não ter essa demora que tem no Brasil. E mesmo assim, eu acho que se trazerem a tecnologia, os árbitros vão dar um jeito de ser protagonista ainda do jogo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, comenta aí o que vocês acharam do desempenho do Dorival no Corinthians e a baita vitória aí do Bahia em cima do Corinthians também. Comenta aí o que vocês acharam da arbitragem e volta aqui para os próximos vídeos. Valeu, falou e fui. Até mais.